Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre o gnosticismo, né? Que diz respeito a essa corrente herética que influencia diretamente na minha e na sua vida, na história da igreja. É sobre isso que a gente está conversando com o padre José Eduardo desde o início do nosso programa. E agora, nesse último bloco, eu gostaria, padre José Eduardo, conforme nós já comentamos no bloco anterior, de entender um pouco dos problemas que esse tipo de heresia e de corrente distorcida mesmo, que sempre esteve presente no cristianismo. Primeiro, se ainda hoje a gente encontra muita influência dessa corrente no nosso dia a dia, nas coisas práticas, na nossa paróquia, no nosso dia a dia enquanto católico, enquanto cristão, e que de maneira a gente pode identificar esse tipo de problema para depois tentar combater? Muito. O Papa, inclusive, acaba de lançar um documento falando sobre o neognosticismo, né? Gaudete et Exsultate, chama-se o documento, pode ser visto na página da Santa Sé. E a Congregação para a Doutrina da Fé lançou também um documento anterior falando sobre isso, sobre a ideia que muita gente tem hoje do conhecimento, como se fosse como se a essência da salvação fosse isso, né? Quase que uma autorredenção através do conhecimento, essas coisas todas. Mas as tendências gnósticas, elas estão presentes por todo lado. Então, só, por exemplo, do aspecto do relacionamento com o corpo. Nós não percebemos muito claramente isso, mas a nossa geração, as gerações anteriores, a gente tem um relacionamento muito problemático com o corpo. Por exemplo, pense numa estética toda baseada na ideia de que você não pode ter matéria, você tem que ser seco, né? Se você for um pouquinho gordinho, você já está fora do padrão, né? Então, há uma ideia aqui antimaterialista bem interessante e presente no imaginário. É verdade. Ou, por exemplo, o descontentamento que todo mundo tem e a necessidade de você artificializar o próprio corpo. Mas o corpo não é bom, você tem que transformá-lo o tempo todo, você tem que artificializá-lo, porque parece que ele não é bom, ele tem algo em si que não é bom, né? Por exemplo, todas as teorias sobre a identidade humana que querem conceber uma identidade que estigmatiza o corpo. O corpo, ele não define quem você é. O que define quem você é? É algo que... Bom, se o meu corpo não define quem eu sou, então o que define quem eu sou? Quer dizer, se eu não estou onde o meu corpo está, onde é que eu estou? Então, por aí a gente vê como que existe uma problematização do corpo. Eu me lembro que há pouco tempo atrás aparecia na terceira edição da Base Nacional Curricular Comum, ou foi na segunda, não me lembro mais, mas acho que era na terceira. Aparecia, por exemplo, quando falava de educação física, né? Um dos quesitos, problematizar o corpo. Mas por que raios eu tenho que problematizar o corpo? Qual que é a necessidade que eu tenho disso? Você tem aqui uma tendência gnóstica. Então, a tendência gnóstica não está apenas, por exemplo, na negação do prazer, né? Por exemplo, uma pessoa que possa achar que o casamento é uma coisa ruim, ou que o ato sexual seja uma coisa imoral, suja, né? Bom, se for feito dentro das condições morais, entre pessoas legitimamente casadas, ele não é ilícito, pelo contrário. Mas também se dá entre, digamos assim, na relação da própria pessoa com o seu próprio corpo. As pessoas estão muito contaminadas com essa mentalidade. Isso é uma mentalidade extremamente gnóstica. O assunto fica muito amplo, porque vai desde aceitar, como o senhor bem disse, e essa pressão, né, de ter que mudar, de ter que... exagero, né, na verdade, tatuagens e afins, etc., até mesmo do ponto de vista da autoestima, né? Claro. É um assunto muito, muito amplo, né? Na verdade, isso acaba, talvez, eu acredito, padre, aliás, é um assunto para uma outra oportunidade, que eu sei que o senhor é estudioso desse assunto, a ideologia de gênero. O senhor vem outra oportunidade só para a gente conversar sobre isso. Mas, como o senhor estava entrando no assunto agora há pouco, se o corpo não diz quem nós somos, né? O que vem depois disso é uma distorção que não tem fim. Exato, exato. Mas, por exemplo, a ideia da Butler, ela diz que, ela tem um livro dela chamado Subject of Desire,
Sujeitos de desejo, a Judith Butler. Judith Butler, tá. Por exemplo, a ideia de que você tem que... O desejo, ela diz isso. Você tem que libertar o desejo da racionalidade. O desejo, ele tem que estar desprendido da racionalidade. Para utilizar a metáfora do Thomas Hobbes, você tem que soltar o Leviatã, você tem que soltar o monstro. O desejo, ele tem que estar completo. Você tem que libertar o desejo da moral. Olha lá a gnose. Assim como você tem que libertar a identidade do corpo, da matéria, que a matéria é má. Assim como a mulher, ela não pode ser mulher. Ela tem que ser um negócio completamente diferente, porque a mulher é má. Assim como a razão é má, então o desejo tem que estar fora da racionalidade. Então os princípios estão todos ali, em operação. Isso diretamente com diz respeito ao entendimento da fé católica, da moral católica, acaba sendo sempre uma guerra. Porque alguém vai dizer, olha, você vai seguir essa moral católica aí, você tem que se libertar disso. No fundo, a gente está falando da mesma coisa, né? Claro, porque vocês pensem, a doutrina católica, a espiritualidade católica é muito concreta. Então, você ir à missa, você receber os sacramentos, você fazer oração, todos os dias um pouco. Nós temos exacerbações em direções opostas. Então, por exemplo, o pietismo é uma linha de espiritualidade em que você tem uma mística vaga, uma mística indeterminada. A oração é um negócio completamente assim, incerto. Ou você tem, por exemplo, no lado oposto, o jansenismo, em que tudo é determinado com uma dose de rigorismo absurda, ascética, penitência absurda, ninguém tem qualidade moral alguma. São todas exacerbações, uma na linha mais espiritualista, a outra na linha mais materialista, mas a doutrina católica ela é equilibrada. Você não cai nem no materialismo, nem no espiritualismo. Você frequenta os sacramentos, reza, usa a sua cabeça, tem uma relação sadia com a realidade, consigo mesmo, com o seu entorno. A igreja é uma coisa concreta, real, não é um negócio etéreo, não. É clara, é localizável, há uma hierarquia, há uma doutrina, há uns determinados sacramentos, há umas determinadas práticas espirituais. Então, a doutrina católica é um negócio muito concreto. E por isso que ela é o melhor remédio contra o gnosticismo. Bom, ainda nesse sentido, a gente tem poucos minutos, mas acho que vale a pena essa pergunta ainda. Deixa eu responder, obviamente, de maneira resumida. Alguém vai dizer, puxa vida, mas ao seguir essa moral, eu estou me escravizando. Porque para ser verdadeiramente livre, eu tenho que, assim como o senhor já explicou bem durante o programa, aderindo àquela ideia de que abolir a moral ou fugir disso seria um sinônimo de uma, entre aspas, liberdade. Como é que a gente põe isso na balança? O que é liberdade e o que é escravidão nesse sentido? A pior tirania é a tirania das nossas paixões. Então, quando uma pessoa tem as paixões deseducadas, ela não faz o que ela quer. Ela é dominada pelas suas inclinações baixas. Então, a moral, ela não é a imposição de uma lei a despeito da minha liberdade. Ela é uma educação para a minha liberdade, para que eu não me sujeite à tirania dos desejos que estão em mim e haja de acordo com a razão iluminada pela fé. Então, o único jeito de alcançar a liberdade mesmo é praticando a moral. Quer dizer, quando você, de fato, obedece os mandamentos de Deus, quando você pratica as virtudes, o que você está fazendo? Você está regulando a sua conduta de acordo com a razão iluminada pela fé, agindo porque você sabe que agir desse modo é bom e te ajuda a ser uma pessoa mais plena. Esse é o caminho do exercício da verdadeira liberdade. Então, na verdade, a ideia de você soltar o Leviatã, de você acabar com a moral para você deixar o desejo solto, não te fará mais livre, só te fará mais escravo de pulsões que estarão totalmente descontroladas. Para a gente chegar para o final dessa conversa, padre, alguém está assistindo a gente desde o início, já entendeu o problema do gnosticismo, já entendeu na história da igreja como isso foi e é uma coisa terrível, prejudicial à ascese cristã, à vida cristã madura, etc. Mas está pensando, isso não é comigo, isso é lá do passado, isso ficou na história da igreja. De que maneira identificar esse tipo de
de problema, né, na gente. E uma vez identificado, qual que é o remédio? O remédio é a doutrina católica, que nós precisamos não apenas conhecer, mas precisamos praticar. E, sobretudo, a vida espiritual. Porque se eu não pratico oração, se eu não rezo, se eu não faço oração mental mesmo, se eu não medito, não aprendo a tratar Deus Nosso Senhor, e tenho práticas de piedade muito bem assinaladas ao longo do meu dia, não aquela espiritualidade que você não sabe o que você está fazendo, né? Mas uma espiritualidade com marcos claros para você saber se você está rezando, se você não está rezando, porque o corpo também importa, né? Então, essa coisa, eu rezo, mas reza quando? Que horas? Aonde? Como? Por quê? E isso aqui é uma vida espiritual que não é pietista, ela está clara, você está marcado onde você está rezando. Isso aqui é o remédio. Agora, eu identifico os sinais de gnose em mim, possivelmente eu acho que esses 3 critérios que a gente falou no início são muito interessantes. A gnose é uma rejeição à matéria, a gnose é uma rejeição à razão, e a gnose é uma rejeição à moral. Então, essas tendências elas vão se exacerbar para um lado ou para o outro. Ou você vai cair no intuitivismo, ou no racionalismo, né? O Karl Popper diz que o racionalismo é a fé irracional na razão. Quer dizer, você quer fazer com que a razão explique até aquilo que ela não pode explicar, né? Você diz para a razão que só existe aquilo que cabe debaixo dos limites dela. E isso é irracional. Por exemplo, né? Ou, por exemplo, quando você cai no moralismo excessivo, que na verdade não é a moral sadia, é apenas o rigorismo materialista, muito marcado, ou o contrário, no laxismo absurdo. Então, examine esses extremos, examine se você está ali caminhando mais ou menos como a igreja ensina. De fato, o único remédio que existe contra o gnosticismo, verdadeiramente, é a doutrina católica. Quando nós entendemos que não somos nós que nos salvamos, mas quem nos salva é o Verbo encarnado, ou seja, Deus que se fez homem e que morreu para nos salvar e que nos deixou como uma extensão da encarnação e da sua obra redentora, a igreja, os sacramentos e assim por diante. Muito bem, padre. A conversa está muito legal, mas a gente não tem mais tempo. Já vamos deixar aqui combinado, aqui, publicamente. O senhor está conosco em outra oportunidade, aí sim a gente fala exclusivamente sobre ideologia de gênero, que eu sei que é um assunto importante, é um assunto necessário, e eu sei que o senhor é um estudioso desse assunto também. Então, em outra oportunidade, que não deixa de ser um desdobramento do que a gente conversou hoje, né? Claro, sem dúvida. Bom, lembrando, dia 17, 18 e 19 de agosto, conferência sobre cura e milagres, aqui na Associação do Senhor Jesus, na cidade de Valinhos, né? Nós estamos na Arquidiocese de Campinas, cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. A cidade de Valinhos fica pertinho de São Paulo, tá? Se você é da região de São Paulo. Não é longe também para quem vem, por exemplo, de Minas, até mesmo do Rio de Janeiro, quem sabe. Bom, enfim, aqui na nossa região temos um importante aeroporto. Se você quiser vir de outras regiões do Brasil também, o acesso não será complicado. Conferência sobre cura e milagres com o padre Douglas Pinheiro, com a doutora Mary Haley e com o padre José Eduardo, né, no dia 17, 18 e 19 de agosto, aqui na Associação do Senhor Jesus. Padre, as pessoas, rapidamente para a gente encerrar, que virão aqui nessa conferência, podem esperar o quê? Olha, esperem bastante. Eu quero dizer para vocês, a Mary Haley não é muito conhecida aqui no Brasil. É uma amiga nossa, eu já conheço há um certo tempo. Ela é fantástica. Quem vier... Olha, eu vou dizer para vocês, se você não vier, você vai se arrepender. Eu quero dizer mesmo, é uma conferência imperdível. Participe, fale com seus amigos, convide quem você conhecer. Não dá para perder, ela é muito boa mesmo. Nós vamos estar aqui, mas na verdade a grande presença é a do Espírito Santo e também da Mary Haley. O padre Douglas Pinheiro e o padre José Eduardo já são nossos amigos aqui do programa Eclésia, estão aqui conosco em outras oportunidades. As informações no site está aí no seu vídeo, arcaeapomba.org. Ou se você tiver dificuldade, liga para a gente, né? Nossas atendentes também vão te informar certinho como é que vai acontecer tudo isso, como é que você faz a inscrição e tudo mais. Liga para cá ou então entra no site para mais informações, como você faz a inscrição e tudo mais. Mas como o padre disse, não percam, tá? Que será bem interessante. Padre, para encerrar, por gentileza, nos dê a bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada e Sempre Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo,
a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Quero lembrar nossos amigos telespectadores, né, que você pode curtir a nossa página do Facebook a página do programa Eclésia no Facebook, porque é uma maneira da gente estar junto também nas redes sociais. Você está vendo aí a página do programa no Facebook, a gente sempre divulga ali trechinhos de programas que a gente fez no passado, a gente divulga os temas que trataremos nos programas das semanas seguintes, enfim, tem muita coisa legal ali na página do programa Eclésia no Facebook. Ali a gente coloca trechinhos de programa, mas os programas, né, todos os programas que a gente faz aqui, inclusive esse mesmo, em breve estará disponível lá no nosso site, aí é no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, é o nosso portal, que é o portal da Rede Século XXI, onde todos os programas estão disponíveis, tem matéria, um monte de coisa legal acontece nesse portal da Rede Século XXI. Você pode clicar em programas, abriu ali programas, tem a aba Espiritualidade, diversos programas, lá está o programa Eclésia. Você clica então no programa Eclésia, vai abrir direto na nossa página, onde esses programas estão disponíveis, como eu disse, todos eles estão disponíveis, né? Todos os assuntos que a gente trata aqui, depois você pode assistir lá na internet de novo. Inclusive os programas antigos. Basta clicar, vai pesquisando por tema, abrindo página por página, todos os nossos programas estão disponíveis lá. Inclusive todos esses que eu comentei com o Padre Wander, que já esteve conosco em diversas ocasiões, todos os programas que a gente fez com ele estão disponíveis, então também lá na página do programa Eclésia, você não pode deixar de acessar, bem legal. Divulgue, viu? Divulgue para todo mundo, para os seus amigos, a página do programa Eclésia, assim como também a página lá no Facebook do programa Eclésia, assim a gente aumenta o nosso trabalho de evangelização também através da internet. Na semana que vem a gente volta com mais um assunto interessante aqui do programa Eclésia. Uma boa semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.